bom encontrar vocês dois aqui. Tudo bem, Gaio? Tudo jóia. Tudo bem, Paty? Vou invadir aqui um pouquinho. Vamos conversar sobre política? Tô aqui com Patrícia e Gaio, não é possível. Paty, eu sempre ouço o Gaio brincando. Que história é essa de ser petista? Então, essa é uma brincadeira, né, do Gaio de sala de professores, e aí já saiu de sala de professores, foi para a sala de aula, e já é uma brincadeira bem comum quando eu começo, né, a dar aula na administração. E essa brincadeira surgiu porque eu entro para dar aula no curso com disciplinas de sociologia, antropologia aplicada, filosofia aplicada, ética e desenvolvimento. E eu trago uma visão um pouco diferente da maioria dos professores do curso, que é uma visão um pouco mais social, um pouco mais aí de esquerda, né? Mas então, isso não quer dizer que de fato você seja petista mesmo. Eu tenho uma simpatia, né, pelos partidos de esquerda, justamente pensando nas questões sociais, questões de reforma mesmo. Então é uma brincadeira que a gente tem, né, não é nada assim ofensivo, a gente leva sempre a brincadeira e eu acho que isso atrai, né, os alunos para a nossa discussão. Tá, então, já que a brincadeira vem daqui, Gaio, você então é PSDBista? Não necessariamente. É porque assim, a gente compartilha com as ideias relacionadas ao mercado financeiro, a parte mais econômica, capitalismo. E a Patrícia, pela formação dela, ela já tem uma área mais social. Então, assim, como ela tem uma área social e eu já tenho uma área mais de mercado financeiro, a gente tem essas disputas de ideais, de ideias. Tá, e aí, como ela falou, é mais de esquerda. Se nós entrarmos na questão do capitalismo, socialismo e comunismo, aí eu posso dizer então que o PSDB é o capitalista e o PT é o comunista? Não é bem assim, né? Primeiro a gente tem que saber o que é capitalismo e o que é socialismo e comunismo. Só que assim, eu tenho uma visão econômica da diferença dos três. A Patrícia, ela vai poder falar pra gente melhor, já tem uma visão mais social de cada um deles. Você quer falar sobre... Acho que é legal começar com a Patrícia falando sobre a questão até desse partido, obrigada, com esse partido de esquerda. Isso, eu acho que é mais interessante agora, porque igual a gente tinha comentado, a nossa preocupação, né, Gaio, de colocar essa conversa nesse momento atual, né, político. Então a preocupação era assim, né, de eu falar aqui mesmo com uma visão de uma cientista social, né, um pouquinho trazer a perspectiva da sociologia, da ciência política e o Gaio, né, contribuições aí para da economia, do que mesmo formar uma opinião, né, eu dizer se um partido é melhor que o outro, né, então o momento é um pouco delicado. E que na verdade assim, que pra gente nem interessa o nome de quem faz parte, mas a concepção dos partidos que eu acho que é bastante interessante. Eu já ouvi dizer que existe lá, tudo bem, o partido de esquerda e o partido de direita, mas que não existe essa coisa de PSDB ser de direita. É isso mesmo? Só voltando um pouquinho, naquela questão, né, que o Gaio colocou, eu só falei um pouquinho sobre isso para mesmo informar aquelas pessoas que estão nos assistindo, né, aquelas pessoas que estão vendo aqui um pouco desse bate-papo. Quando a gente fala lá em capitalismo, eu acho que a visão mais interessante para trazer para a conversa é Gaio do Karl Marx. Né? Vamos pensar lá na obra, não dá para fugir, né? Vamos pensar lá na obra do Manifesto Comunista, né? Lá de 1848, em que ele vai mostrar pra gente essas passagens, né? Trago essa colocação porque eu acho que na nossa história, né, é mesmo a obra mais retomada para falar desses três formas políticas, econômicas, políticas e sociais, acho melhor, né? Então a gente vai falar no capitalismo, a gente tem lá, né, a ideia geral. Uma sociedade, então, dividida em duas grandes classes sociais. Quais, né? Burguesia e operários, ou então burguesia e proletariado. No qual, na visão marxista, né, que eu tenho um pouco mais de familiaridade para falar, tinha então que uma classe era a classe dominada e explorada, no caso os operários, e a classe dominante e exploradora, a burguesia. Burguesia, então, era aquela classe que detinha os meios de produção. E o proletariado é aquele que vende essa força de trabalho. Esse é o capitalismo. E... Na sua visão. Na visão marxista. Então, só para complementar, desculpa, mas assim, a visão que ela fala, assim, depois do pós-revolução industrial, na época, Revolução Francesa, em que a indústria estava bem pujante, os patrões, assim dizer, exploravam muitos funcionários, trabalhavam com uma carga horária acima de 8 horas diárias. E aí o que aconteceu? Começou a repensar todo esse sistema. Falou, vamos pensar então que a gente tem pessoas que estão ganhando dinheiro demais em cima de pessoas que trabalham muito. E aí que deu esses nomes de burguesia. Foi daí que surgiu. Foi daí que começou a repensar esse algo errado nisso daqui, né? E nessa mesma visão marxista, né, mesmo, e aí a gente tem dois pontos aqui. Na mesma questão,
A ideia, então, do Marx era, olha, toda a história foi sempre uma história da luta de classes. Uma classe sempre dominada pela outra. E aí, no caso, para ele, o capitalismo não trouxe igualdade social. Pelo contrário, trouxe mais desigualdade, mais exploração. Então, a proposta era criar, né, ter um sistema econômico igualitário, sem classes sociais. Que para isso não seria a passagem do capitalismo para o socialismo para chegar no comunismo. Por isso a linha. Por isso essa linha. Certo. Né? É o capitalismo, de um lado, que busca enriquecer cada vez mais um pequeno grupo que chama burguesia, e o outro extremo é o comunismo, em que já são as classes igualitárias, todo mundo no mesmo nível. E aí, para você conseguir fazer essa ponte, tem toda essa teoria da sociologia que fala que é o socialismo. Tá, que seria o processo, né? O intermediário, basicamente. O socialismo seria mesmo um período transitório. Certo. Transitório por quê? Antes, né, do Gaio colocou, olha, lá no comunismo, então, não haveriam classes sociais, que é essa proposta marxista, né? Que fique claro aqui, é uma visão sobre a história que a gente está utilizando aqui, que é um pouco mais acessível, acho que para a gente conversar nesse bate-papo. O socialismo, então, seria um período transitório para o comunismo. Então, aqui no socialismo ainda teríamos a presença de um Estado. Então, ainda há desigualdade, ainda há diferença social. Tinha um Estado, então, forte, que concentra, se quiser, no socialismo. Qual que é a ideia do socialismo? Se a gente deixar o Estado sem Estado, a sociedade tenta, cada vez mais, alguns grupos específicos, se enriquecer. E aí, enriquecer nas custas de outras pessoas, explorando outras pessoas. Então, a visão do socialista, não, vamos tentar impedir com isso, vamos controlar, regular, criar agentes reguladores e mecanismos governamentais para equilibrar. Ou seja, vou dar um exemplo. No caso brasileiro, existe todo um trâmite de lei de criar um imposto sobre grandes fortunas. O que é o imposto sobre grandes fortunas? Que as pessoas bilionárias, eles vão ser taxados. Então, o governo vai taxar para tentar baixar a renda dele e converter em programas sociais, Vale Gás, Bolsa Família, dependendo do programa. Independente do nome, para favorecer essas pessoas que já não têm tanta renda, né? Sim. Mas aí, se pensar nesse caminho, você disse assim, eu tenho uma visão, ou seja, os estudos que o levaram a essa visão são mais econômicos e a parte mais socialistas. Mas nesse contexto, a história é uma só. A história é uma só, mas assim, você pode olhar a história sobre vários lados, né? E aí, como eu tenho um viés econômico, mercado financeiro, eu enxergo de um prisma. A Patrícia já tem uma outra visão, né? Você é mais capitalista. Eu sou mais capitalista. Tá. Por isso, eu vou falar do PSDB, mas porque são duas vertentes, mas não que não haja outros partidos ou que outros não sejam mais significativos. Mas aí, por ser capitalista, então eu posso chamar de PSDB hoje. Então, o PSDB aí às vezes é uma visão distorcida da sociedade. A gente, como está na mídia, eles imaginam que o PSDB é uma visão totalmente capitalista, de direita. Exatamente. E o PT é uma visão mais de esquerda bem forte. Mas não é. Não é. Se você olhar o nome PSDB, que é o Partido da Social Democracia, o nome já falei, da social democracia. Então ele já tem aquela visão mais socialista, democracia. E aí é uma visão diferente. O caso do capitalismo propriamente dito, existe uma vertente econômica que a gente chama de liberalismo, neoliberalismo, que prega o seguinte: o Estado ele não deve fazer intervenções. Por quê? Deixa que a sociedade se organiza, ela mesma consegue se manter. Porém, o PSDB, como ele tem uma visão mais esquerdista, ele tem uma visão mais social, ele fala, não, a gente tem que ter pequenas intervenções, em alguns momentos. Por exemplo, vamos dar, quem sabe, uma bolsa Vale Gás, uma bolsa escola, para tentar melhorar aquela sociedade, criar um salário mínimo. Isso são intervenções feitas pelo Estado. E é muito do que o próprio PT traz. Porque eu acho que fala hoje, assim, se um é considerado capitalista ou socialista, também acredito que não dá mais, né? No passado, associou-se muito o Partido dos Trabalhadores, né, com essa questão socialista, porque na sua concepção, né, no surgimento, 1980, tinha muito, né, bebia dessa teoria, porque reivindicava a questão de uma maior participação popular na política. Hoje já não. Porque, assim, se for pegar, né, o passado, a história dos partidos políticos no Brasil, eram pessoas de elite.
né? Os representantes dos partidos, né? Sem voltar lá na Primeira República, não é essa a ideia aqui, tá? Não vou fazer isso com vocês, apesar de gostar dessa parte, tá? A gente pegar lá em 1980, surge mesmo através de movimento, né, de sindicatos, das pessoas quererem maior participação. Então tinha toda essa associação ao socialismo. Pessoas tinham medo, né, de repartições de casa, divisão de bens. Apesar de ter algumas pessoas mesmo informadas acreditam que o PT ainda parte desse princípio, né, que não é verdade. Tanto é que tem outros partidos, né, com dissidentes do PT, saíram, né, do partido porque consideravam então, que não era mais um partido de esquerda, que era muito próximo às propostas PSDBistas então, mesmo. E isso, né? na verdade, assim, virou aí uma mistura. Se a gente for considerar, pelo menos pelas palavras de vocês, que não tem de fato nem o de esquerda nem o de direita, porque justamente o PSDB tem muito dos princípios de esquerda, e mais, alguns que saem dessa visão do PT por já não acreditarem mais na proposta. Então, é aí que entra, acho que um fator bastante interessante. Por isso que a gente não pode falar em pessoas. Só para a gente diferenciar, assim, o que caracteriza um partido de direita, extrema direita, é o mais, assim, o que tem maior... É aquele que fala que não deve ter intervenção do governo, é super livre. Quando eu digo intervenção, é não ter intervenção mesmo. Por exemplo, o simples fato de a gente colocar um salário mínimo, a gente está tendo uma intervenção governamental. Sim. O ideal é que nem tenha nada, não tenha órgãos reguladores. E aí, ideal, segundo o quê? Segunda visão de direita. De direita. Certo. Ideal para a visão de Achei direita. que fosse o teu ideal. Não. Né? É verdade. Mas assim, vamos pensar os benefícios. Não dá. Não chega tanto. Agora vamos pensar pelos os benefícios em não ter tanta intervenção do Estado. Por exemplo, se o Estado, quando ele cria órgãos reguladores, as empresas vão se sentir acuadas porque elas sofrem regulação, que é o setor hoje de energia, o setor de telecomunicação, a gente tem todos uns órgãos reguladores. Agora não, quando não tem essa regulação, ele já tem aquela livre concorrência, então ela é melhor para o crescimento econômico. E aí, essa parte mais liberal traz uma vantagem assim, que é a visão do brasileiro, acho que é o sonho do brasileiro, que quanto menos o Estado participa de uma nação, interfere numa nação, então ele não vai precisar arrecadar dinheiro. Se ele não vai precisar arrecadar dinheiro, vai reduzir então os tributos, porque ele não vai precisar de tantos tributos. Então tem essas vantagens, gera crescimento econômico, gera desenvolvimento, gera inovação. Por outro lado, reduz também os impostos, mas por outro lado, aumenta. Social, por E aí exemplo. fica muito mais discrepante. E aí que entra a ideia do socialismo, mais uma vez, para tornar menos discrepante ou não? Eu acho que não o socialismo, porque eu acredito, né? Assim, sei que tem pessoas com outras visões de mundo, mas a ideia é de fato, assim, a ideia de tornar-se socialista, eu acho que não é o fato. A gente estava conversando há pouco, né, das experiências negativas, né, que não deram certo de países socialistas, né? Eu acredito que a questão da desigualdade social, ela sempre existiu aqui no nosso país, né? Sempre. E a proposta de uma maior participação popular, de ter então uma maior intervenção do Estado na economia, vem aqui a minimizar essa desigualdade social. É perfeito? Não é. Eu concordo que não é. Mas por quê? Em cima da fala, né, do Gaio, toda essa questão do mercado, vamos falar do neoliberalismo, aspectos positivos mesmo apontados, né, pelo Gaio, da questão de aumento do desenvolvimento, né, tecnológico, da livre concorrência. Entretanto, algumas pessoas não conseguem participar desse mercado, né, porque não é um mercado igual, não há espaço. Então, e até uma outra vez eu ouvi o Gaio falando da questão da Inglaterra. Como que funcionou? Porque eles tentaram deixar isso tudo muito livre? Essa discussão, só retomando, a discussão do socialismo e capitalismo, ela já foi bastante discutida, já foi uma coisa que até teve queda de muro de Berlim, separou o mundo em duas potências, União Soviética socialista, Estados Unidos capitalista. Hoje não está mais essa discussão, hoje está a questão da intervenção, né, do Estado. E aí o que acontece? O neoliberalismo prega que não deve fazer essa intervenção para gerar crescimento econômico. E aí ainda teve um caso na Inglaterra, da Margaret Thatcher, ela levou isso muito a sério, aí o que ela fez? Ela falou que precisava desenvolver a Inglaterra, então ela criou totalmente essa política neoliberalista. E aí, obviamente, gerou um crescimento econômico estrondoso na época. Porém, se não me engano, Pinochet, eu nem lembro quem foi o próximo presidente, encontrou uma dificuldade
Por quê? Porque a discrepância de renda ficou muito grande. O nível de desemprego aumentou muito. E aí ele teve esse aí, falou, peraí, será se vale a pena ser tão liberal ou a gente tem que fazer pequenas intervenções? O esquerda, os partidos de esquerda, igual a Patrícia citou perfeitamente, eles pregam não, falam, peraí, você não deve ser tão livre, a gente tem que ter controle, a gente tem que criar mecanismo... Mesmo que seja mínimo. Mesmo que seja mínimo, mas aí quando você vai ficando mínimo, você vai entendendo... Pensa assim, ó, pensa numa escala, aqui totalmente livre, aqui totalmente controlado. O que é o totalmente controlado? É ter bastante estatais, o governo cria as empresas para empregar os funcionários, mas para isso ele vai exigir mais impostos da população e aí vai exigir impostos de pessoas de alta renda. Então ele vai equilibrar as classes sociais. Ele emprega empresas estatais para quê? Para que a população tenha emprego, aí não gera tanto desemprego na sociedade. Esse é o extremo. Sim. O lado de cá é o inverso, o governo não vai fazer nada, ele só vai ficar acompanhando como é que está a situação. Privatiza tudo, Margaret Thatcher fez isso, privatizava tudo, deixa que o setor privado tome conta. Mas o setor privado, por questões de crescimento, competição, ele, como eu tenho um mercado altamente competitivo, se eu quiser me manter nele, eu vou ter que melhorar, eu vou ter que criar inovação. E é aí que gera o desenvolvimento da sociedade. E aí por trás disso está toda a questão mesmo ideológica do capitalismo. Né? Assim, olha, com esforço, com participação, com investimento, com inovação, você consegue competir. Mas isso não funciona para todo mundo. E aí que você não concorda? E aí eu não concordo, né? Por isso que eu acredito que essa questão de uma intervenção, não total intervenção, também não é essa a ideia, mas de um salário mínimo, por exemplo, que você citou, políticas do governo, políticas, beneficiar as populações de baixa renda. Políticas sociais, né? É questão das políticas públicas. Ó, para você não ficar brava comigo, eu vou deixar você por último para ver com essa visão mais humanista. O que seria ideal para você, Gaio, hoje no Brasil? Você acha que é o quê? Controla tudo, descontrola geral? O que é para você? Vamos tentar resgatar um pouco da história. Na economia existem dois nomes fortes. A gente tem o Adam Smith. O Adam Smith já tem essa visão mais liberal, que aí as ideias dele que surgiram. Do outro lado, a gente tem aquele personagem econômico, que é o Keynes, que ele falava o seguinte, a gente tem que fazer intervenções em momentos muito específicos. Um momento muito propício para o governo fazer intervenção é momentos de crise. E aí a gente lembrar da época da crise de 29, os Estados Unidos, o presidente da época, fez exatamente essa política. Ele falou, vamos fazer com que a economia fique pujante com controle. E aí o que ele fez? Qual que era a política? Que chama New Deal. A política era assim, o governo arrecada o dinheiro, junta aquele dinheiro e injeta na economia. Injeta criando estatal, construção de rodovia, sei lá, injeta o dinheiro para a economia crescer. E aí ele precisava reduzir também o desemprego. Qual foi a política dele? O jeito mais fácil é reduzir o desemprego. Se o funcionário trabalha 8 horas por dia, você cria uma lei que ele vai passar a trabalhar 4 horas. Então uma empresa vai precisar de 2 funcionários ao invés de 1. Pronto, excelente. E aí... mais taxando, mas quer dizer, você vai gerar esse crescimento de forma assim, forçada. Certo. Por outro lado, a empresa, pode ser que a comunidade não tenha esse lastro, né? Isso é a tua visão para o Brasil? Não, essa é uma visão de Keynes, intervencionista. Eu não acho que essa seria a melhor. Certo. Minha visão particular é que na busca de um crescimento econômico, é o ideal que a gente seja mais liberal. Exemplo, o governo, ele tem, na minha visão, ele tem que gerenciar todos os seus recursos, ele tem que fiscalizar os seus recursos e ele tem que normatizar, que é criar as leis. Só que assim, a visão nossa do Brasil, a gente percebe que como a gente não tem uma cultura, a gente não tem uma cultura tão assim, de compartilhar do próximo, a gente tem uma cultura de passar a perna nos outros. Infelizmente, se a gente estatizar muito, cada vez mais os brasileiros vão vai aproveitar do Estado. Sim. Aí vira aquele Estado inchado. E aí aquela função administrar, que eu falei, vai ficar administrado de forma errônea. Então o que é a minha visão? Se o governo não administra tão bem, não fiscaliza tão bem e não regula tão bem, vamos deixar de fazer um deles. Sim. Então deixa para a iniciativa privada gerenciar. Tá. Isso na sua visão. Nesse sentido, tá, não 100%. Com um pouco de controle. Com um pouco de controle, assim, fiscalizar bem feito. E aí ele coloca órgãos fiscalizadores, fica lá para ver se a iniciativa privada está bem.
Mas assim, políticas do tipo regular preço, travar preço, não. Não. Mais salário mínimo, políticas de acesso à comunidade. Exato, é isso que eu ia te falar. Alguns benefícios, alguns incentivos, como nós falamos, independente do nome, mas o que vem à cabeça, Bolsa Família, coisas desse tipo. Então tudo bem, você concorda. Por isso que eu queria te deixar por último, para ver uma visão, eu vou chamar de mais humanista, mas eu acho que é um pouco mais questão, a minha preocupação é um pouco mais social, né? Justamente por conta o que você traria para o Brasil? Olha, eu acredito que assim, eu não sei, a gente não sabe o futuro, né, da nossa política, é um pouco difícil falar sobre isso, porque tudo vai depender de depois, né? Mas eu digo assim, a Patrícia, na relação do que ela conhece, o que ela acredita, o que ela faria para o Brasil, independente de quem entra, se está certo ou não, mas traria um equilíbrio ou seria radical? Eu acho que radical não. Radical não, mas na minha opinião, né, eu ainda manteria o Estado, né, não só em alguns momentos intervindo, não deixaria uma economia livre, né, essa total liberdade de concorrência, porque eu acredito que alguns não têm essa participação, não tem mesmo participação igualitária, não tem chances de concorrer, competir em igualdade, por exemplo, pegar uma pequena ou média empresa comparada a uma multinacional. Tá? Então, assim, se a gente pensar nessa questão mesmo, as grandes potências, eu acho que são privilegiadas mesmo com essa questão de uma economia mais liberal, vamos colocar assim, né? Eu acho que as grandes empresas, as grandes potências e multinacionais. O pequeno proprietário, né, ficaria então um pouco de fora, né? A chance mesmo de um fracasso, de uma quebra grande. Eu acredito sim nessas políticas mesmo públicas relacionadas à saúde, educação. Eu acho que esse apoio grande, eu acho que é uma boa escolha sim, a ideia de você manter as pessoas na escola, ao invés de não deixar as pessoas, crianças, no mercado de trabalho. Então eu acho que é uma forma melhor, não a melhor, mas com isso que eu acho que isso que é uma coisa que precisa ficar clara, né? A ideia, assim, de você ter, então, alguns programas de bolsa, tem aspectos ruins? Tem, a gente sabe que tem. Porque não é uma ideia de você melhorar a educação. É a ideia de você reduzir o número de analfabetos no país, por exemplo. A ideia do programa não seja ruim, mas a forma como ele é colocado, a forma como é feita, talvez não seja tão adequada. Porque eu acho que, assim, acho que a gente tem que olhar mais para as pessoas que estão desfavorecidas no nosso país. Essa é a tua visão. É a minha visão. E aí Mas assim, só um complemento que a Patrícia comentou, é que se a gente deixar 100% solto, igual pensa o lado liberalista, os mais ricos vão se tornando cada vez mais ricos. Então a gente segue um ciclo virtuoso de riqueza. E as pessoas menos favorecidas vão ficando cada vez mais pobres, assim dizer. Ciclo vicioso. Aí como é que você faz para você quebrar esse ciclo vicioso? É você mudar uma geração. Então, uma determinada geração, você vem com cota, você vem com benefício, incentivo governamental, e aí você insere essa pessoa que está menos favorecida numa universidade, não sei o quê. Para quê? Para que ela consiga quebrar esse ciclo vicioso. Essa é a ideia mais social. E aí o que ela fala também sobre... Tem uma questão de empresas, grandes e pequenas empresas. A ideia do super livre, o que acontece? As grandes corporações vão se tornando cada vez maiores. Por exemplo, supermercados. Existem grandes redes de supermercados que dominam, entram numa cidade e cada cidadezinha tem as pequenas redes de supermercado. E às vezes a comunidade da cidade pensa assim, qual que é melhor? Eu comprar na grande rede ou numa pequena? Se você pensar sobre o lado social, você fala, melhor comprar na pequena rede, por quê? Porque o dinheiro vai ficar na sua comunidade, o dinheiro vai ficar dentro da cidade. A grande rede vai mandar para o exterior aquele dinheiro, né? Que é a visão mais capitalista. Então, assim, tem esse lado positivo, né? Tá. Porque algumas pessoas, elas realmente estão à margem da sociedade. A ideia de uma exclusão, não uma exclusão, não participam, né? Porque a ideia também é um pouco complicada de falar em exclusão, porque todo mundo participa da sociedade de alguma forma. Sim. Mas umas participam mais e outras menos. Então, essa ideia, então, que você colocou, né? Cotas, bolsas, é, assim, uma visão, ao meu ver, né? É bem positiva para o país, né? Porque algumas pessoas jamais estariam estudando. Eu não quero colocar a minha visão. Enfim, tentando participar um pouco mais. Porque eu acho que a ideia de algumas reformas são necessárias aqui. E aí, olha, não quero nome de partido agora. Tá. Tudo bem?
sei um pouquinho da visão dos dois, mas sem nome de partido, você acha que hoje existe, não me fale qual, tá, Gaia? Mas você acha Difícil, hein? Mas você acha que existe hoje um partido que consegue esse equilíbrio, que consegue exatamente a tua ideologia, sim ou não? Sim, com certeza. Tá, ok. Patrícia, sem nome de partido. Na sua opinião, sim. Sim. Tá, então nós paramos por aqui porque a ideia de fato é não ser partidário. Tá bom. Ok? Bom, de qualquer forma, um bate-papo excelente com vocês. Adoraria passar a tarde falando sobre isso. Mas que fique claro para quem nos assiste que a ideia nesse bate-papo não é ser partidário, não é trazer de fato uma questão tendenciosa de um partido ou de outro, e sim deixar claro o que são as visões, principalmente socialista, vou chamar de mais econômica, né, ou social, mais econômica, de uma forma de fato geral. Quero agradecer o Bourbon Brasil Café em Araras, que nos possibilitou fazer esse bate-papo nesse momento. Para você, até a próxima. Só que agora eu quero saber para quem vocês vão votar na próxima eleição. E aí, Gaia? É difícil falar, hein? Agora pode.